People queridos! E aí, vamos despertar o nosso verdadeiro eu? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a relação nossa kármica de filhos para pais. É muito importante a gente pensar que muitas das vezes os nossos pais nos educam de uma forma que a gente não curte muito, né? Na filosofia do budismo, Nichiren Daishonin, que é um Buda que nasceu em 1200, ele nos fala, através de cartas para um dos seus seguidores, ele fala que a melhor forma dele viver a vida desse seguidor dele, desse discípulo, viver a vida dele, é através de uma relação, dele melhorar a relação dele com os pais dele. E aí eu faço essa reflexão para a minha vida, que eu não tive assim uma grande educação, na verdade eu tive uma ótima educação, mas não foi da forma que eu gostaria com relação à minha sexualidade, por exemplo. Mas o que vai hoje, com meus 34 anos, melhorar a minha relação com meus pais? É eles comigo, me aceitarem e tudo, ou sou eu com eles? Perdoar tudo o que aconteceu? E eu fico pensando assim que por muito tempo meu pai não trouxe comigo, né, uma boa relação. Só que quando eu tive meus 26, 27 anos, uma pessoa falou comigo assim: o dia que você perdeu seu pai, você vai dar muito mais valor a ele. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Eu falei, mas ele fez isso, fez aquilo e tal. Ele era uma criança naquela época. Ele não tinha a maturidade que ele tem hoje. Aí eu, caraca, é verdade, como eu não pensei nisso antes? Então eu comecei a olhar o meu pai de uma forma diferente, porque se eu esperar o meu pai vir falar comigo, ele não se despertou para isso. Então eu que estava me despertando, e como eu estava me despertando, aquilo fica uma responsabilidade em cima de mim, né? Porque eu estou sendo elucidado com aquela razão, com aquele ensinamento, né? E aí eu comecei a colocar em prática isso e comecei a falar, mesmo que no início foi assim, não da boca para fora, mas não foi com tanto sentimento, né? Porque era meu pai, eu amava ele. Então eu comecei a falar para ele mais vezes, só que chega um momento que, como a nossa cabeça ela é tão usual, tão no ritmo, né, de você falar sempre, e aquilo ficou natural. Eu comecei a mudar a forma que eu olhava para o meu pai, e é sempre na nossa vida, que também na filosofia do budismo é dito, que é causa e efeito. Quando eu comecei a melhorar a forma que eu olhava para o meu pai começou a olhar de uma forma diferente para mim. Então aquilo foi ficando mágico, e aí a gente começou a ter uma relação melhor. Hoje eu falo pro meu pai, abraço meu pai, eu abraço minha mãe, a gente tem uma relação muito gostosa. Mas lá atrás, tudo aquilo que levou eu ser, né, um pouco rebelde, um pouco, né, desavorado pela forma que eles me educaram, pela minha sexualidade, aquilo gerou um sentimento muito ruim de mim. Aí que mora a questão. Está dentro de mim esse sentimento. Então eu preciso melhorar isso aqui dentro e não com eles, porque eles são meus pais. Então, a partir do momento que eu comecei a melhorar isso de dentro de mim, trouxe um simbolismo muito legal para a nossa relação. E agora, nesse ano de 2020, com essa pandemia, eu tive a chance de sair da casa dos meus pais, que eu tive lá por um tempo. A gente se abraçou, nos beijamos, nós três juntos, foi um momento tão lindo, e a gente pôde falar um para o outro: eu te perdoo e te amo. E pedi perdão também, eu pedi perdão a eles e também disse que eu perdoava. Porque quando eu perdoo aqui dentro, todo o resto da minha vida também flui de uma forma melhor, né? Quando você abre mão de um sentimento, daquilo que está te aprisionando, aquilo que te segura, que você fica rancoroso, que você não perdoa o seu passado, aquilo te faz ser essa pessoa amargurada. E quando você perdoa e você solta a mão desse sentimento, a coisa flui tão melhor, tão mais leve. Então eu quero fazer essa reflexão para que você possa pensar em relação à sua família. Eu sei que não foi fácil
Tenho certeza que não deve ter sido da forma que você gostaria, ainda mais por isso você está vendo esse vídeo, mas a melhor forma é você fazer a diferença a partir de agora. Que quem vai estar tendo a oportunidade de construir a vida melhor vai ser você. Pensa nisso.